Bom dia pessoal, então nesse vídeo a gente vai estar falando sobre como gerar o acompanhamento das comissões e até mesmo o relatório de faturamento de vendas do período que você queira tratar. Então a gente vai entrar no modo de fatura, né? Dentro do modo de fatura tem a opção relatórios e nesses relatórios eu tenho aqui algumas das condições. Nós vamos tratar uma quarta opção aqui, que seria uma ordem de faturas, comissões por pedido e o último relatório aqui que é a comissão por item, tá? Em ordens de fatura. Então aqui eu vou estar apurando o meu fechamento diário, mensal ou por um período que você queira estipular. A comissões por pedido sempre trabalha também dentro de uma grade de data, de até. E a comissão por item da mesma forma. Então vamos voltar aqui em ordens de fatura. Vou informar aqui um período, como eu estou usando uma base aqui fictícia, né? Um período maior, eu poderia informar um período de um dia, eu poderia informar um período de um mês. Vou informar um período maior aqui. Vou colocar a opção sim, que seria acumulado, porque eu não quero que eu traga nesse relatório os itens, simplesmente me forneça as informações gerais sobre a operação de venda. E aí vou informar a empresa 99, foi onde eu fiz a movimentação de venda aqui. Uma vez feito essa opção, ele vai mandar imprimir, né? Eu dando a opção sim aqui, ele vai gerar o relatório. Eu fiz aqui uma prévia desses relatórios gerados, para que a gente não perdesse tempo aqui aguardando a geração do relatório. Então, eu joguei esse relatório na pasta, joguei um PDF, né? Na pasta, uma pastinha aqui, e vou abrir um para a gente poder acompanhar e explicar melhor. Tá? Então ele tem o topo do relatório, o operador que eu escolhi lá, no caso foi o operador 1. A loja que eu estou tratando, né, que é a loja que está cadastrada lá, e aqui as operações de venda, o período que eu escolhi, a data do relatório, o horário. Aqui eu tenho o número da ordem, né, de faturamento. Eu tenho o pedido que gerou esta ordem, né, o pedido que foi gerado pelo cliente antes do faturamento, o cliente específico, o responsável pela operação de venda, no caso. Perceba que aqui eu tenho uma funcionária, outra funcionária, né, porque eu tirei um relatório geral de operação de venda. A condição que foi praticada a venda desse faturamento, né, a forma de pagamento, no caso que foi atribuída, o valor total e o valor total mais encargos. O que significa esse valor total mais encargos? Quando você criou a condição de venda, você determinou lá na condição de venda se tinha acréscimo ou desconto. Se você informou lá que tinha algum tipo de acréscimo ou desconto naquela condição, ele vai apurar aqui o valor acrescido do acréscimo ou desconto na operação. Se for uma venda de cartão de crédito e você colocou lá que tinha um fator de, sei lá, 2% no débito ou de repente 3,9% no crédito, e ele vai gerar isso aí e vai te dar um valor líquido. Então, na operação final, depois de efetuada venda, aí tem até a última opção do relatório, a última página, ele vai aparecer total de venda realizada, total de venda geral mais encargos. Nesse caso específico aqui, quando está esse Czinho aqui também, é que foi cancelado o faturamento, né, daquela ordem ali. Então ele está cancelado. Então vai aparecer nos totais aqui, em total de cancelados. Total geral mais encargos. Vamos imaginar que você colocou lá que uma venda específica no crediário tinha um acréscimo de 5%. Então esse valor aqui, total geral, vai ser diferente do total geral mais encargos, porque ele vai estar acrescido do valor. Se você fez uma operação lá com cartão de crédito e essa operação por algum motivo lá ela, vamos dizer assim, processou lá de uma forma de desconto, ela vai entrar também no total geral de venda, né? Esse valor total vai estar decrescendo o valor aqui na operação. Então aqui eu tenho o total geral da operação, ó, que foi realizada, né? Aí eu tenho o valor do que foi recebido em dinheiro, o que foi recebido em cheque, o que foi recebido em crediário e o que foi feito em faturamento direto. Tá? O faturamento total dessa operação aqui. Perceba que aqui, na verdade, entrou R$20 a mais, porque nessa transação, faturamento direto, a gente entendeu aqui que esse faturamento direto, na verdade, é uma comissão integralizada que está dentro do valor. Então, em alguns casos, quando não se trabalha desse formato, aí não vai operar essa condição aqui.
Se você recebeu nesse dia alguma baixa específica no seu contas a receber, ele vai estar acusando também o dinheiro recebido lá no seu caixa, lá, total de contas recebidas. E se você tiver feito alguma renegociação de dívida com algum cliente, no ambiente de renegociação, ele também vai trazer para você destacado aqui o que foi renegociado. Então, assim, dentro dos totais, todos eles que foram criados e formatados aqui, essas condições vão estar dentro desse relatório específico. A outra situação é o relatório de item de comissão por pedido. Então, as comissões por pedido, você vai determinar aqui a data, o período que você quer analisar, qual é o representante específico que você vai querer analisar. Você pode ter o período de uma semana, um mês, um período que você entenda aqui, informar o representante. E aqui tem uma pergunta: se você quer analisar todas as operações de venda que ele fez, né, com o código dele específico, esse vendedor, e se você quer dentro dessa operação de venda que saia só um resumo dos títulos que efetivamente os clientes pagaram. Então, vamos imaginar que você fez uma venda em 3 vezes para o cliente, faturado 10, 30, 60, o primeiro título ele pagou e os outros 2 não. Então, nesse período aqui vai constar a venda dele específica, porém, se você colocar a opção sim aqui, ele só vai marcar o título que foi recebido, quer dizer, o cliente já pagou, que está vencido e o cliente já pagou. Se o cliente não pagou o título, ele não vai constar no relatório. Então, eu vou tirar um relatório geral, na mesma situação aqui, né? Eu não vou confirmar, porque esse relatório já na verdade está na pasta específica que eu já gerei aqui para teste. E ele vai aparecer nesse formato aqui, tá? Então vai aparecer aqui o período que você escolheu para apuração dessas vendas, o representante que está indicado na operação, a data que foi gerado o relatório, e aqui embaixo a data do pedido, a ordem que foi faturada esse pedido, o número do pedido, o cliente, a condição de venda e a forma como acontece lá no faturamento. E aqui ele está trazendo o valor total e a comissão que foi estipulada no sistema na tabela de representantes para esse vendedor. Então ele vai fazer toda a parte aqui, vai fechar esse relatório. Embaixo ele vai fazer um totalizador, né, de venda. E perceba aqui um detalhe: lá no cadastro de representante você indicou uma meta de faturamento, que seria, se ele bater a meta, né, ele vai ter X, se ele não bater, ele vai ganhar Y. Então, nesse caso específico, o relatório está indicando que o índice estipulado de comissão para esse vendedor específico, dentro das condições que você criou lá na tabela, é um índice de 1%. Então, ele vai pegar a venda total aqui, que deu, né, vai aplicar esse 1%, ele fez um arredondamento aqui, né, para 78, e vai indicar para você aqui embaixo que desse total de venda praticada aqui, ele tem R$ 666 de venda ainda que não foram quitadas e pagas, que estão no sistema, e tem R$ 487,30 de vendas que já foram quitadas. Como eu indiquei lá na opção do relatório que não era para consolidar só os títulos pagos, então ele traz uma prévia e você define se você vai pagar integral ou se vai pagar destacando aqui a diferença. Tá? E o último relatório que a gente vai mostrar nesse caso específico seria o relatório, a opção lá, logo abaixo, que é comissão por item. Tá? Então, comissão por item, que é a última opção aqui do menu, a gente vai fazer a mesma escolha, né, data de até, representante, indicar aqui o acumulado tal sim, e lá no relatório final ele vai trazer o que? Ele vai trazer uma posição para mim dos itens que foram comercializados, com o totalizador, né, quantas vezes ele vendeu aquele item, os valores dos itens que foram comercializados. Aqui não está destacado a embalagem, está no sistema, né, então ele não trouxe essa informação. E aqui na sequência ele vai falar, R$ 278, né, como a margem de comissionamento era 1%, ele vai apurar lá o período que eu escolhi e vai trazer item a item a comissão respectiva a esse produto. Tá? Então esses são os 3 relatórios que você tem no sistema para fazer um acompanhamento prévio das suas vendas e também da comissão dos seus representantes. Vou mostrar aqui uma situação específica sobre comissão específica de item. Tá? Dentro do cadastro de produto, tem uma opção aqui no cadastro de produto em que a gente determina se esse produto tem comissão diferenciada ou não. Então, uma vez que eu peguei o item, né, escolhi um item para fazer a venda.
Acontecia muito isso em caso de material construção, que dentro da comissionamento geral, um item específico estava em campanha promocional e eu não poderia aplicar a mesma comissão para esse item, porque afetava, no caso, a minha margem de venda. Por exemplo, acontece muito com ferro, com cimento, quer dizer, é um produto que basicamente aí, tabelado, entra e tem um valor agregado alto, valor de venda alto, e acaba afetando. O cara dá 2% de comissão para tudo, mas no item, por exemplo, do material específico lá, eu vou informar que a comissão dele é menor. Então eu posso informar uma comissão para vendas no cadastro de representante de 2% sobre tudo que ele vender, porém o item específico que esteja aqui diferente de zero, que eu informe aqui nesse campinho comissão um índice diferente do índice praticado pela tabela de representante, ele vai levar em consideração esse item. Então vamos imaginar que, nesse caso aqui específico, esse item esteja aqui com 0,75 de comissão. Ele vai desprezar o valor da comissão integral e vai aplicar o item, quando aparecer venda desse item, vai aplicar o item que está destacado aqui. Então você pode fazer uma comissão diferenciada, diferente para determinado item do valor tratado em tabela de representante. E aqui, no caso da tabela do representante, nós temos aqui a opção de preenchimento para o item específico. Então lá no caso, peguei esse usuário que eu fiz a demonstração de venda, a Camila lá, ela tem uma comissão de 1% sobre toda a transação de venda, ela está sem base mínima aqui, então não afetou na meta dela, ela ganhou 1% independente de quanto ela faturar, porém você pode aqui estipular um procedimento para esse cálculo. Um exemplo, 1% de comissão, eu posso informar uma base mínima aqui de R$10.000, e informar aqui 0,5%. Então o que o sistema vai fazer? 1% de comissão, tá? Desde que ele venda 10 mil. Se ele não vender 10 mil, aí vai cair para 0,5%. Então eu posso colocar aqui 0,5% e aqui no valor final 10 mil. Se eu fizer essa informação aqui na minha tabela, o que vai acontecer? Se a Camila não vender 10 mil reais, ele vai levar em consideração a meta abaixo da meta, negativo aqui, 50%. Se ela passar os 10 mil, ele vai calcular 1%. Como eu pago indiferente, sobre venda integral, no caso dela aqui, então ela estava com 0, quer dizer, não tem meta a cumprir, e se vender abaixo da meta, como não tem meta a cumprir, 0 também. Então, nesse caso específico, ela está recebendo 1% sobre todas as vendas que ela processar no sistema. Então, é basicamente isso que trata do tema aqui, referindo-se a faturamento e apuração de resultado e comissionamento por vendedor. Obrigado, até a próxima.